Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek: 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, de novo aqui juntos para mais um Ensinar e Aprender by Cecília Góes. A vinheta já me fez o trabalho hoje de contar para vocês o nosso contato, o nosso WhatsApp. Então vamos direto ao nosso assunto hoje. Nós temos uma convidada que eu preciso apresentar. E hoje nós vamos falar sobre uma questão um pouquinho polêmica, mas que é preciso ser pensada. Boa tarde, professora Suzana, tudo bem? Tudo bem. Ela gosta que nós a chamemos de Super e ela já vai contar por que isso. Ela tem uma experiência diferente e admirável. Porque a professora Suzana era professora de escola regular, concursada na prefeitura, ela é aqui de São Paulo. E convivendo com as questões em sala de aula, com as questões com os pais, com as questões do currículo que hoje se pratica nas escolas, né, Suzana? Sim. Houve uma resolução assim de mudar a vida e daqui a pouquinho ela já vai contar sobre isso. Então, basicamente hoje, nós vamos falar sobre uma proposta diferenciada de aprendizagem que vai nos fazer refletir sobre vários pontos, porque não adianta a gente ter recursos maravilhosos, ter uma lousa digital, ter N instrumentalizações e ferramentas, se o discurso permanece o mesmo. Verdade. E aí, como é que pouquinho foi a sua história? Você foi embora para Baipendi, assim, e aí? Conta um pouquinho disso. Na verdade, essa é uma parte mais longa da história. Eu saí de São Paulo com 18 anos, ainda não tinha essa relação com a educação. E a princípio foi pensando em transformar o viver, né? Eu acho que o paradigma que a gente está vivendo, assim, dessa transformação humana é de nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de consumo e de repensar a nossa relação com a natureza e tudo mais. Então, a princípio foi isso, né? Saí de São Paulo e fui morar no meio do mato, numa ecovila, na Ecovila Gamarra, onde lá estou até hoje há 18 anos. E depois que eu fui para lá, que eu fui me dedicar à educação, fui estudar, me capacitei, fiz psicopedagogia, fiz educação ambiental, tenho toda uma trajetória dentro das escolas públicas. Trabalhei 10 anos em instituição, trabalhei em todas as áreas com alunos de todas as idades, né? Na região lá que a cidade tem 20 mil habitantes, então… Pequenina, né? É uma cidade bem pequena, mas a realidade do ensino público, ela fica bem visível, né? Nesses lugares mais longe. A gente não tem tanta violência, mas a gente tem acesso e sabe como que funciona. Então, foi uma experiência bem rica para mim. E ao longo desse caminho, né, chegou um determinado momento que eu entendi que realmente essa estrutura de ensino não estava mais atendendo às necessidades minhas e dos meus filhos de aprendizagem, né? Porque eles são da era digital, né? Claro. Eles já tem a inovação dentro deles. Então, a escola estava desestimulante, né? Eles sofriam bullying até de professor em alguns casos. A escola está desestimulante. Exatamente. E a gente já vai falar sobre isso, exato, né? Então, assim, você foi para uma cidade menor e em que seus filhos podem ter mais contato com a natureza, mas já com uma cabeça de uma proposta que realmente… Porque a gente vive falando de educação transformadora, que da sala de aula invertida, e que é importante a gente fazer de outra forma, mas o discurso tá lindo. A nossa questão é que não adianta a gente mudar o lugar de se fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, a nossa realidade, eu vou repetir aquilo que nós conversamos lá no evento da Explora, que é o que existe de fato hoje
estruturas físicas do século XIX com professores formados no século XX para lidar com crianças do século XXI. Então, existem muitos paradigmas, tipo… Você ouve um adulto falando que não precisa ter muita idade, ele diz assim, mas meu filho de 4 anos me dá um banho. Ele pega, eu não sei configurar alguma coisa, ele pega o celular e faz. Ora, se você, meu amigo, tivesse nascido agora, não é que ele é mais inteligente, ele nasceu em outra época. No entanto, o que estes pais aspiram é que os seus filhos, pais novos, pais de educação infantil, eles querem que os seus filhos tenham uma escola como a que eles tiveram. É impraticável. Sim. É outro tempo, é outra linguagem, é outra cultura. Então, a era digital já está tão instalada, não adianta ficar admirado que a criança sabe, mas é preciso você saber conviver com isso. E agora a gente tem a seguinte questão, que é o que você vai falar. Nós temos a questão de um currículo que funciona do mesmo jeito há muito tempo. E se a gente pegar aí Bourdieu, Passeron, Althusser e mesmo o autor, o Tomás, autor brasileiro, né, que ele é fantástico. Daqui a pouco eu vou passar o nome da obra dele. É uma análise de currículo que é preciso ser praticado de uma maneira extremamente mais consciente, em que haja significação neste ensino, porque se não há significação, não há aprendizagem. Né? Exatamente. Então, a gente quer… O que é que se exige? O que é que a gente ouve falar? Que a criança precisa ser disciplinada, que os alunos estão ofendendo os professores, que estão desafiando, estão desacatando. Pensa. Se você tem uma situação de sala de aula extremamente convidativa, aconchegante, com formas e abordagens e estratégias extremamente convidativas, para que a disciplina? O aluno já vai estar interessado. Exatamente. Não é? São seres humanos, né? Assim como nós. Então, todo mundo entende as regras básicas sociais porque eles convivem em outros ambientes. Eles convivem em casa, na família. Então, se precisa de uma autoridade para disciplinar, como você disse… É porque alguma coisa não está indo bem na relação. Porque a gente está trabalhando também… Bom, você falou de várias coisas aqui, né? De vários paradigmas. Então, eu acho que daria para a gente ficar aqui muitas horas conversando, né? Imagina 2 professores se encontrando, não presta. Pois é. Mas você falou da questão da era tecnológica, né? Da tecnologia que, enfim… Às vezes, usar a tecnologia na educação não significa inovação, né? Significa apenas você usar uma ferramenta tecnológica. Mas a gente está falando aqui, às vezes, de teorias. Você falou também das teorias educacionais lindas e maravilhosas que já existem, da gente repensar, de trazer mais autonomia para os alunos. Porém, não adianta a gente ficar só nas teorias. Então, o que eu comecei a pesquisar, e faz parte também desse meu caminho de ter saído de São Paulo, é essa transformação interna mesmo que tem que acontecer nas pessoas, sabe? Essa mudança de paradigma na ação, na relação. O que acontece para mim, onde que é o ponto-chave, é que as pessoas elas estão se relacionando de maneira desconfiada. A gente tem medo agora uma das outras, você já conversa assim, com medo de se expor, com reserva. E na relação com as crianças, mais ainda. Então, assim, encher a criança de atividade, encher o currículo da criança, não significa que você está dando tudo para ela. Muitas vezes é preferível ela ter menos, mas ter um espaço em que ela se sinta acolhida e respeitada profundamente. Assim, parece simples, então é até um pouco delicado a gente falar sobre isso, porque é mais do mesmo. É claro que você escuta na educação, a educação é amor, a educação é respeito, a educação é solidariedade, são palavras lindas. Mas e na prática, sabe? Como é que tá essa relação, essa atenção? Porque esse é o ponto. Não vem de fora, sabe? A educação é para criança, né? É para aquele ser ali que veio no mundo e que está desabrochando e florescendo e que precisa desenvolver as suas capacidades. Então, trata-se muito mais do querer da criança do que do nosso querer sobre a criança. Sim! Se a gente confia que esse ser, a gente tem que confiar que todos os seres já vêm com as necessidades que precisam. Então, basta a gente estar atento. Exato. E não querendo o tempo inteiro colocar coisas
antes de prestar atenção em quais são as verdadeiras necessidades e principalmente o sentimento que está envolvido nessa relação. Exato. É onde no meu livro eu falo das 4 dimensões. E o que você disse é mais do mesmo. Mais do mesmo não leva a nada, porque eles não são idênticos. Existe alguma impressão digital que seja igual? Os indivíduos são identificados pela arcada dentária e pelas impressões digitais. Então, além de não se levar em conta o tempo, o time individual de cada um, a vibe de cada um, não dá para ser uma coisa homogênea e que todo mundo aprenda ao mesmo tempo, da mesma maneira. Gente, isto não existe. Isto não existe. Sim. Eu preciso pontuar aqui, porque eu não gosto de ficar em débito quando eu cito uma coisa só para colocar. O nosso autor de currículo, papa de currículo aqui no Brasil, é Tomás Tadeu Silva. E ele escreve documentos de identidade, que é uma coisa que eu super recomendo a leitura. Currículos são documentos de identidade, sim, porque exatamente o indivíduo precisa se identificar, entender o seu self e como ele vai fazer a leitura de mundo, por ele e pelos seus valores, e não por aquilo que está sendo colocado para que ele seja meio que marionetado por este sistema perverso sobre o qual a gente vive. Ok que a gente vive nesse sistema, mas você estando nele com lucidez, com clareza, com coerência, com significado, com motivação e com acolhimento, você estará no mundo como um cidadão realmente reflexivo. Eu acho engraçado as pessoas colocarem nos planejamentos, formar um indivíduo crítico, pensante. Aí eu paro assim. Você conhece alguém que não pensa? Não. Pensar, todo mundo pensa, né? Agora, como pensar? Pensar reflexivamente. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? E como que os seus filhos e os demais jovens recebem essa unschooling fora do ambiente escolar. A gente só quer deixar claro que nós não vamos discutir a questão do homeschooling aqui, né? Porque isso envolve questões que um educador não deve se imiscuir neste momento, que não são decisões nossas. Agora, o que nós podemos fazer é ter iniciativas como a da Su para o bem dos nossos jovens e crianças, né? Então, nós não vamos entrar no mérito de outras coisas a não ser a ideia do que está sendo praticado nessa ecovila, né? E ela vai contar um pouco como é que essa experiência acontece lá. Como é que os seus filhos estiveram numa escola formal e depois foram para essa proposta, é isso? Sim, foi isso, né? Como eu disse, eu vim da educação, então eu sempre gostei muito. Eu já tinha esse desejo de morar numa ecovila, então já pensando que talvez não tivesse uma escola, né? Me capacitar para poder prover isso para os meus filhos. Isso é uma coisa muito nova, né? No Brasil, principalmente. E o princípio do unschooling é viver a vida, sabe? Aprender. Imagina assim, aquele mês de férias. Sim. Que você sai para viajar com a sua família e vai os tios e vai os primos e tá todo mundo junto ali. Coisas que hoje em dia talvez muitas famílias não vivam mais, mas que a gente viveu muito isso. Eu vivi isso muito na minha infância, de estar com os meus primos, e aí traz um amigo, dormir na casa. Então, quantas aprendizagens não surgem daí? Claro. Você aprende a andar de bicicleta, você aprende a surfar, você aprende a andar de skate, você aprende uma língua estrangeira porque veio um visitante. E como a gente vive na ecovila, a gente tem uma vida muito dinâmica também. A gente recebe muitas pessoas. Então, a gente acredita nessas aprendizagens da vida. Todos os dias a gente está aprendendo alguma Exato. coisa, né? E existe um rótulo, né, Su? De que, assim, a aprendizagem é aquele currículo colocado dentro daquela forma e que tem que se dar conta dele em 200 dias letivos. Essa linguagem, né? Na verdade misturou-se tudo, né? E educação, ensino e aprendizagem viraram tudo uma coisa só. Mas na verdade a aprendizagem, ela é a condição humana da existência. Então, a partir do momento que desde a barriga o bebezinho já está aprendendo, né? Já está se relacionando. Então é a gente tirar a aprendizagem do espaço escolar e entender ela e validar
essas aprendizagens, esses conhecimentos. Então, por que a música não é importante? Por que você disse desses meninos que são da era digital? O meu filho, ele é editor de vídeos, ele aprendeu sozinho, ele tem um canal do YouTube. Por que isso, dentro da escola, não é valorizado ou é tido como uma coisa, sei lá, que vai lá pra hora da aula livre ou do contraturno? Por que esses saberes não podem estar dentro do currículo? Integrados, né? Exatamente. Então, a gente repensar, assim… Quando a gente pega um currículo homogêneo para todo mundo aprender todas as coisas ao mesmo tempo… Do mesmo jeito? Do mesmo jeito… Não se trabalha com a especialização, não se trabalha com o desenvolvimento dos talentos que cada um pode ter, das habilidades que cada um pode ter e não tem a diferenciação. A gente fala muito, a gente vê falar de inovação e de criatividade e de pensamento crítico, mas como que eles vão ter pensamento crítico se eles não têm espaço, se aquele currículo ali, ele já está pronto, ele já vem previsto. Então eu comecei a trabalhar com os meninos essa parte do planejamento. O que a gente quer para a nossa vida, mas não um planejamento curricular, um planejamento da vida. Tanto a parte financeira, eles participam, quanto que a gente ganha por mês. A gente quer fazer uma viagem, mas para a gente fazer uma viagem, a gente vai precisar de tanto de dinheiro. Então a gente vai ter que trabalhar, vai ter que esperar, vai ter que se programar. Por que a gente não pode acreditar que eles sejam capazes de decidir e de escolher por eles, né? E eles surpreendem a gente pra caramba quando eles nos apresentam as decisões, né? Demais. Eu faço… Tem um trechinho do The Wall aí, você consegue pôr? Do Pink Floyd? Se você achar em algum momento do nosso programa, você põe só um trechinho. Há 30 anos atrás, Pink Floyd já sinalizou essa questão da massificação das crianças passando naquele moedor de carne. 30 anos atrás. Sim. Ele já tinha essa coisa… essa angústia. Então, não somos só nós que estamos angustiados com isso. A criança está desacertada. A criança está desconfortável, né? E tá aí um trecho do The Wall, que delícia. Pode deixar rolar, viu? Então, por quê? Porque é um contexto absolutamente fora da realidade que ele vive. Ou seja, existe uma realidade dentro da sala de aula. Sua bênção, Pink Floyd. Muito obrigada por essa obra. E o clipe dessa música é maravilhoso também, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente fala muito de religião e de dogmas religiosos, mas a escola se tornou dogmática. Inquestionável, claro, incontestável, né? Claro. E há 30 anos, né, como você disse, fizeram essa música, mas assim, até hoje… existem poucos espaços que se abrem, então eu quero agradecer aqui a Rádio Geek, né? O pessoal que abriu pra gente poder falar sobre isso, porque o mundo tem que mudar, né? Ainda mais essa geração geek, né? Que tem, assim, o aprendizado é rápido, né? A diferença é que essa visão escolar, o aprendizado ele tem que ser linear. Primeiro você aprende uma coisa, você tem que passar pela primeira série, depois pela segunda série. Meu filho está estudando marketing digital, né? E ele tem 15 anos de idade. Por que não? Por que não pode? Ele se interessou por isso. Mas é justamente por conta dessa coisa da massificação, de transformar a escola, né? Os filhos são produtos, né? Eles têm que estar prontos para o mercado de trabalho. E aí, a gente não consegue fazer essa personalização da educação. Mas é possível, já tem muita coisa acontecendo, já tem muitas famílias. E agora eu estou organizando encontros aqui em São Paulo de aprendizagem livre, uma vez por mês. Estou com uma jornada de desdoutorado, a gente está chamando. Olha que gostoso! Desafio, né, Lu? É um desafio, mas assim… Quando eles têm essa liberdade de aprender, os resultados são enormes. Claro. Então, ao mesmo tempo, assim, a resposta tá vindo rápido e cada vez mais tem se juntando crianças e adolescentes. Meu trabalho esse ano tá sendo focado nos adolescentes, porque eu tenho 2 filhos adolescentes. Então, no unschooling também, a gente une o útil ao agradável. E eu tô reinventando também o papel do educador, assim, né? Eu digo que eu sou uma deseducadora, no sentido de que tudo que a gente conhece de educação, de tudo que a gente tá acostumado, precisa ser revisto, sabe? O tempo inteiro, todos os dias, eu tenho que ficar, assim,
refletindo e analisando se eu não tô seguindo um dogma ali, entendeu? De uma repente maneira… a gente escorrega pros velhos hábitos, Exatamente. Né? Tá dentro da gente, é enraizado isso, né? Eu queria que a gente atentasse ao ouvir o que a Su está propondo, que quando a gente fala de aprendizagem livre, nós não estamos falando de um laissez-faire. Nós estamos falando, não é isso. Nós estamos falando que é impossível a gente colocar o mesmo tipo de ensino que se fazia vivendo os tempos de hoje, sendo que daqui 5 anos, daqui menos até, a realidade é outra. A gente viu isso lá no evento que nós tivemos juntas, né? Sim. Então, a aprendizagem livre não é fazer qualquer coisa. É ser livre para escolher o que aprender. E na hora que quiser e da forma que seja mais orgânica para si. Então, até mesmo a questão dos horários, dos tempos. Tudo isso, como a gente tá em casa, né? Assim, mas reforçando que a gente não fica só em casa. A gente viaja muito, a gente tem tempo para fazer cursos. Por exemplo, esses dias aqui em São Paulo, a gente fez vários… Por exemplo, a gente fez um city tour no centro de São Paulo. Quanta história que não tem no centro de São Paulo? Quantas vezes que fazem isso? Ou fazem excursão escolar, né? E aí depois tem um trabalho, um questionário para ser preenchido no final da visita. São culturas que tem que mudar, Exatamente. Né? Então assim, manda bilhete para casa, tem passeio. Não, passear você passeia com a sua família, querido. Aqui a gente vai fazer um estudo de e-mail, a gente vai fazer outra coisa que tenha cunho pedagógico e de onde ele possa extrair coisas para enriquecer a sua leitura de mundo e fazer com que o estar no mundo destas criaturas, uma a uma, né, respeitando as leituras que eles farão do evento que lhe é proposto, traga alguma coisa, some alguma coisa, né? Sim, a gente tem que diferenciar aprendizagem de ensinagem. Exatamente. Porque assim, todos os seres humanos têm curiosidade e vontade de aprender. Claro. O Holt diz no livro dele, que aprendendo o tempo todo, que se a criança percebe que você tá querendo ensinar alguma coisa pra ela, já perdeu a graça, já perdeu o prazer. Desencana, não quero mais. Parece que a gente tá entendendo que ela não é capaz de aprender sozinha, né? É igual dizer que você é um facilitador na aprendizagem. Não, a gente não facilita nada. Nós podemos ser moderadores, podemos ser mediadores. Aí sim, né? Você faz incentivadores, né? Menos facilitadores. Sim. Eu acho bacana quando o Rubem Alves fala da caixa de ferramentas e da caixa de brinquedos, que pega naquele ponto que você falou. Por que música não é importante? Por que arte não é importante, né? Então, assim, fazendo super parte da nossa dimensão emocional, estão exatamente essas áreas. Dentro da neurociência, a gente sabe que cada hemisfério é responsável por ações e coisas de áreas de ação na funcionalidade cerebral, quero dizer, né? Na anatomia, a gente sabe que tem os lobos e tal, mas milhares de neurônios são acionados a cada ação que nós fazemos. Então, quando a criança vai ouvir uma música, mexe nessas e naquelas áreas do cérebro. E hoje, isso está sendo estimulado de maneiras extremamente diversificadas e não são da maneira como vinham sendo. E nem tem por que ser. Sim, e o ser humano é complexo, né? Eu acho que a educação, esse sistema, ele tenta colocar tudo em caixinhas, separar os conhecimentos. E, na verdade, o cérebro, ele tá o tempo inteiro fazendo conexões. Então, por exemplo, se você já tenta trazer o que uma música, uma aula de música tá trazendo, se você tenta colocar isso dentro de uma tabela, de uma estatística do quanto que essa criança aprendeu, aí você já estragou tudo, entendeu? Você tá quantificando aquilo que é impossível quantificar. Exatamente. É como se eu pedisse pra você, ele desse uma régua pra você agora e dissesse assim: Su, me fala aqui quanto mede o amor que você tem pela sua mãe. Então, é quantificar o inquantificável, né? Exatamente. Por outro lado, eu posso dizer, assim, desse grupo de adolescentes que eu tô acompanhando, dessas crianças, dessas famílias, eu posso dizer do progresso que eu vejo em relação as conexões, a como eles estão sociáveis, a como eles têm clareza do que eles querem, o quanto que cada vez mais está conseguindo encontrar as suas habilidades, a sua autonomia, correr atrás do que precisa. Porque foi dado espaço para isso. Exatamente. Tirou da forma e mudou a forma. Sim. Né? Por que assim…
quando a criança nasce, aprende a falar, aprende a andar de bicicleta, aprende a comer sozinha, sem precisar de uma escola. E em determinado momento, a partir de certa idade, a gente entende que essa criança precisa ir para a escola para aprender o ensino formal. Porque ela é incapaz. Quer dizer, se ela aprendeu todas essas coisas que são dificílimas, né? Aprender a falar, aprender a andar de bicicleta, aprender a andar e tantas outras coisas que a criança aprende ali na primeira infância. Se ela consegue aprender no seio da família dela, e não só da família, porque tem os amigos, enfim, toda a rede que aquela família está inserida. Compõe o universo dela, né? Por que em determinado momento as crianças têm que ser jogadas, né? Vamos dizer assim, por melhor que a escola seja, por mais limpinha e bonita e agradável, não é um ambiente acolhedor, assim, no sentido de que um professor ele não vai ter o mesmo carinho e a mesma atenção com aquela criança que ela precisa. E aí o que começa a acontecer é que cada vez mais o vínculo familiar ele vai se distanciando. E agora, como eu tô nesse percurso acompanhando adolescentes, eu vejo que aí chega na adolescência, os pais e os filhos são completamente desconhecidos uns dos outros, assim. Isso. Agora, tem uma ressalva pra gente fazer, porque a gente sabe que tem professores que estarão nos vendo, né? Não é que o professor não quer dar essa atenção, mas ele não tem condições para fazer isso, porque ele tem um número de pessoas muito grandes para atender. Sim. E por mais que ele se desdobre, o incentivo dele também não é maravilhoso, né? Então a gente tem constantemente se automotivar para fazer o impossível dentro de sala de aula. Eu acredito que não só em relação à quantidade de pessoas, mas também a própria estrutura da escola que não dá essa autonomia. Então essa reinvenção foi observando a necessidade de aprendizagem dos meus filhos, mas também das minhas enquanto educadora. Porque estudando e pesquisando, eu falei, poxa, eu quero ter satisfação com o meu trabalho. Eu gosto de ser educadora, eu não quero ser outra coisa. Mas dentro dos ambientes escolares, os professores, eles estão muito abafados nas suas próprias criatividades. Eles têm que seguir aquele currículo, eles têm que fazer aquela aula, eles têm que apresentar a nota no final. Tem que dar conta da apostila, enfim, né? Também não é permitido que eles sejam criativos nessa maneira de respeitar a personalização, a individualidade de cada um, né? Quando um professor quer fazer um projeto numa escola, ele tem que agendar, ele não pode… A biblioteca… Normalmente a biblioteca fica fechada e você tem que ir só naquele horário específico para a biblioteca. Então, eu acho que nesse mundo de inovação e das coisas tecnológicas também, a gente tem que pensar em dinamizar as coisas, sabe? As coisas são mais rápidas, tem que ser mais dinâmicas. E a escola ainda está muito engessada, né? Esse contraturno para botar um grupo de crianças assistindo o filme, né? Pois é. E a gente sabe que acontece isso. Isso eles fazem em casa, né? Eu acho que a gente não tem que se preocupar com conteúdo mais. Porque conteúdo, conhecimento, informação… Informação tá em todo lugar. Agora, o conhecimento quais informações eu vou usar, como eu escolho a informação e como isso aplica na minha vida. Porque também não adianta você ter acesso a inúmeros textos e materiais e autores, mas você não saber aplicar isso na sua vida. É por isso que eu falo que nós temos que ser os mediadores, né? Tudo bem que a gente faz essa proposta do unschooling, mas é claro que tem todo um arcabouço de regulação da nossa parte para que isso possa acontecer de uma maneira estruturada, enfim, né? Com a abertura dessas possibilidades que a gente está falando, porque a criança não sabe para que lado ir. Sim. Agora, ela sabe o que ela deseja. Então, aproveitar os questionamentos que ela faz. Porque a gente, muitas vezes, você deve se lembrar disso durante seu processo de aprendizagem, que você fazia um questionamento em sala de aula, o professor falou assim, agora não é hora disso, eu estou dando outra coisa. Por que não é hora disso? É o momento em que ele levantou um questionamento. Não, né? Vamos lá, vamos ver. E daí, essas curiosidades vão sendo abafadas, né? Porque se você não pode perguntar… Ou se você tem que dar a resposta certa, exatamente como o professor deseja. Se a sua curiosidade por bichos ali, por exemplo, às vezes tem uma formiguinha passando ali no cantinho da sala, a criança tá mais interessada na formiguinha do que naquele quadro. Gente, até hoje, quadro, as pessoas copiando matéria. E assim,
É claro que já tem escolas mudando, mas assim, tá muito devagar essa mudança. Ainda estamos trabalhando com quadro, que não seja de giz, mas que seja quadro branco, né? Na verdade, não é a ferramenta Não que tem que importa, mudar. pode ser é a lousa forma. digital. Exatamente, é Não a é isso maneira. Uhum. E tentando, assim, o que eu acho que tá trazendo essa doença, assim, a humanidade tá doente, é mudar a relação, né? A gente partir, assim, para essa relação que respeita. Porque se desde criança você tem alguém te obrigando a fazer alguma coisa que você não gosta, alguém que não acredita na sua capacidade, o menino quer ser músico, mas a família quer que ele seja engenheiro. Então ele vai estar sempre nesse dilema, né? Porque ele gosta de uma coisa, mas ele é obrigado a fazer outra porque a sociedade espera dele que ele seja uma coisa. Então, a gente sabe que as profissões também estão mudando, que futuramente não vão existir. As profissões e habilidades do futuro, e quando a gente fala futuro, a gente tá falando de amanhã, tá? Logo amanhã. É hoje o futuro, na verdade. O futuro é hoje, não tem a gente já tá no século XXI, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é a gente ter coragem de transformar mesmo, sabe? Não é mudar um pouquinho, mudar uma ferramenta. É a gente transformar internamente esse paradigma de como a gente funciona em toda a nossa vida. Porque a escola, ela é o modelo da sociedade, né? Então, assim, ela tá ainda com um modelo muito obsoleto. Exato, porque assim, falta abrir a leitura de mundo deste adulto que precisa saber que existe um Vale do Silício onde estão acontecendo coisas que nem se imagina neste momento. E são oportunidades, e isso está sendo trazido pela pessoas que estão indo para lá se formar para trazer coisas para cá. Isso é bárbaro. Então, assim, o mundo é bem maior do que a gente vê num ângulo pequenininho, fechado dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola, né? Exatamente. Nós aqui levantamos hoje um tema extremamente interessante, que é o unschooling. E eu agradeço imensamente a Su Véi, que esteve aqui conosco com essa proposta linda. E eu espero que vocês assistam uma e outra vez. Dá um likezinho aí no nosso vídeo no YouTube. E você vai deixar seu contato para o pessoal saber onde você tá, onde a gente acha você. Quem quiser saber mais, me acompanhar, eu tenho uma página no Facebook, Digitalmente Livre, Conexão Natural. Também tem um canal no YouTube e Instagram. E é isso aí, a gente tá falando bastante sobre isso, participando de vários encontros. Se quiser fazer um convite também, estou à disposição. E vamos mudar o mundo aí, vamos falar da desescolarização e repensar esse paradigma da aprendizagem e tudo que precisa se transformar nessa sociedade pra gente ser feliz, né? Exato. Pra gente se sentir realizado, pra gente… Eu acho que se todo mundo for feliz, a gente não vai ter tanta maldade no mundo. Exatamente. Então, assim… a cada pessoa que eu trago aqui são parceiros que se formam, a gente ainda vai conversar, né, Su? Sim. Daqui a pouco ela aparece lá no meu site, ceciliadecamposgois.com.br. Gente, até o próximo encontro. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Obrigada.